Olá, hoje no Papo com o Especialista o assunto é a hanseníase. Desde 2016, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro para a conscientização sobre a doença e a cor roxa para marcar as campanhas educativas destinadas à conscientização, cuidados e prevenção. O quadro no Brasil é preocupante. Em 2019, antes da pandemia da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados mais de 27.800 casos da doença, o equivalente a 93% de todos os casos na região das Américas e 13,7% dos casos em todo o mundo. Já o boletim de 2022 trouxe dados preliminares sobre o ano de 2021, que apontaram o registro de 15.155 novos casos de hanseníase em todo o país. Para falar sobre a doença, convidamos o Dr. Joel Lastória, um dos grandes especialistas no assunto. Ele que é médico aposentado e voluntário do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Joel é também coordenador científico da Fundação Paulista contra a Hanseníase, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vamos ao papo com o especialista. Hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que tem séculos, né? Desde 600 anos antes de Cristo, ela já vem contando com isso e trazendo, desde essa época, todo um estigma para a gente. Então, é uma doença infecto-contagiosa. O ideal é que as pessoas nos procurem quando estão numa fase que nós chamamos de inicial ou indeterminada. Nessa fase, as manchas mais claras do que a pele normal e elas vão perdendo a sensibilidade. Isso é um sinal muito importante para que a pessoa nos procure. Claro que se ela deixar passar essa fase, aí nós temos outros tipos da classificação, que é uma fase mais benigna, localizada, que nós chamamos de tuberculose. Também tem as mesmas características com a perda da sensibilidade local. Se a pessoa está nessa fase, ela tem resistência. Agora, 90% da população é resistente à hanseníase, né? Então ela pode não adquirir e se adquirir vai para essa fase mais benigna, a tuberculose. Caso ela não tenha resistência, pertença a um número menor de pessoas que não possuem essa resistência, aí ela vai caminhar para uma fase dimorfa, que nós chamamos, ou para uma fase virchoviana, que é o outro polo mais generalizado. Aí as manchas aparecem em todo o corpo com um processo infiltrativo mesmo, e às vezes até com nódulos, pápulas, tubérculos, né, que nós chamamos, as pessoas chamam pelotinhas, né, que aparecem, né? A transmissão, ela é uma coisa muito importante, porque ela costuma acontecer nas pessoas que têm a eliminação de bacilo pelas vias aéreas, são pessoas bacilíferas que pertencem a essa faixa não resistente da hanseníase, e elas transmitem através da tosse, do espirro, das gotículas da saliva, elas transmitem para pessoas que convivam com elas durante um bom tempo e sempre perto. Então, portanto, a família é um elo muito importante de transmissão, principalmente quando as casas são pequenas, né, com poucos recursos e várias pessoas no mesmo ambiente. Basicamente, a parte clínica. Por isso que é importante nós termos os profissionais que conheçam bem a clínica da hanseníase. Por quê? A clínica é super importante. Aí, pensando no fato diagnóstico da hanseníase, aí sim, existe a pesquisa do bacilo, que nós chamamos de baciloscopia, né? Faz um raspado dérmico, raspado da pele, ou então faz uma biópsia e pede para o histopatológico, fazer um exame de histopatologia.
hanseníase tem cura. Tem cura sim. Isso é importante porque a pessoa deve procurar trazer para o diagnóstico, seguir o tratamento correto, ele é gratuito pelo SUS. Então, nós temos hoje 3 drogas que nós aplicamos ao paciente, ele vai tomar em casa, ambulatorialmente, sem problema nenhum, e um tipo de tratamento nas faixas mais resistentes, que é a tuberculose indeterminada, nós chamamos de paucibacilar na classificação da OMS. Esses pacientes vão tomar a droga por 6 meses. Já o da outra faixa não resistente, dimorfa, virchoviana, de doença mais disseminada, mais generalizada, essas vão tomar as drogas por 1 ano. Bom, a doença na faixa paucibacilar, que é a da tuberculose, ela não vai ter grandes problemas, porque a lesão é bem localizada e quando ela tiver alguma lesão neurológica, que é o importante na hanseníase, que é uma doença dermatoneurológica, ou seja, pele e nervos, ela normalmente vai ser uma faixa mais limitada, um nervo acometido do corpo. Agora, quando ela pertence a outra faixa, ela pode ter muitos nervos acometidos, inclusive a parte ocular, de ir fazendo uma iridociclite, levando até a cegueira, né? Uma orquiepididimite, né? Com as lesões testiculares, baço, fígado, podem ser comprometidos. Medula óssea. Eu acredito que casos novos, né? Ele é o segundo país em casos novos de hanseníase, na detecção. Eu acredito que pelo fato do Brasil nós temos assim vários Brasis dentro de um Brasil, ele se torna um país com estados de uma maneira muito heterogênea. Então, alguns estados nós temos muitas dificuldades, tanto médica de ir até o paciente, como do paciente ir até o médico. Então, esses casos podem passar muito tempo desapercebidos. E esse tempo sem diagnóstico, eles podem estar transmitindo a doença, né? Atualmente, eu acredito que não. Faz muito tempo que eu estou trabalhando com hanseníase e nós tínhamos, às vezes, dificuldade de que o paciente ele fugia do diagnóstico. Quando ele pensava que ele tinha hanseníase, né? Ele então fugia do diagnóstico, de medo de chegar, puxa, eu vou ao médico, e ele vai falar, você tem hanseníase, né? Então ele tinha medo mesmo. Hoje não, hoje isso mudou, ele nos procura e a gente tenta colocá-lo bem ao par de tudo que acontece, inclusive da cura. Mesmo porque o grande problema que os pacientes tinham também é em relação aos familiares, pela transmissão. Aí nós chamamos também os familiares, examinamos os familiares, que nós chamamos de comunicantes ou contactantes, né? E são perfeitamente esclarecidos. Assim que o doente começa o tratamento, ele deixa de transmitir a doença. Portanto, ele não precisa mais ter medo de ficar no meio da família, de seguir a sua vida normal de trabalho, né? Bom, isso é super importante, porque os meios de divulgação fazem parte de toda uma população que pode acompanhar e seguir esses ensinamentos a respeito da hanseníase, perdendo o medo, né? E também vindo para o diagnóstico. O Janeiro Roxo, ele foi no Brasil, ele vem a partir de 2016, com uma lei, com um decreto-lei, e hoje então ele é conduzido no último domingo de janeiro. Também faz parte do último domingo de janeiro o controle mundial, Dia Mundial contra a hanseníase. Então é super importante toda essa forma de divulgação que a gente tem. Eu acredito que o certo, o correto seria termos mais divulgações durante o ano e reforçando no mês de Janeiro Roxo, né? Mas durante o ano todo fazermos essa divulgação. Como destaque, primeiro, eu queria parabenizá-los por essa atitude, por essa ação contra a hanseníase, trazendo toda essa informação para a população em geral. E dizendo que as pessoas não tenham medo do diagnóstico, porque ela tem cura. E quanto mais precoce, quanto mais inicialmente seja feito esse diagnóstico,
maior chance dele ter uma cura sem sequela nenhuma. As sequelas costumam ser neurológicas quando acontecem, né? Então o médico tem que fazer o diagnóstico, o tratamento e fazer uma coisa que se chama prevenção de incapacidade. Portanto, um aviso a todas as pessoas que tenham qualquer dúvida sobre diagnóstico, qualquer lesão de pele que chame a atenção, que eles procurem um médico ou a unidade de saúde, que elas estão também totalmente preparadas para esse diagnóstico e tratamento. Agradecemos ao Dr. Joel Lastória por sua participação aqui no Papo com o Especialista. A gente se vê. Até a próxima.